14 Guild Wars capítulo 40, Leilão Divino 2 Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. 400 mil ouro. 700 mil ouro. 1 milhão de ouro. Logo o preço atingiu níveis assustadores que Draco quase esperava. Deve-se notar que o Leilão Divino tratou os lances em lote de maneira diferente de como seria de esperar. A maneira típica era atribuir um preço bruto a todo o lote e permitir que os licitantes fizessem lances para todo o conjunto de acordo. No entanto, o Leilão Divino permitiu que os licitantes licitassem o lote inteiro com base no preço de um item individual. Assim, por exemplo, se o licitante de 1 milhão de ouro vencer a licitação, ele pagará esse valor por cada conjunto individual de Dragorugil para todos os 12 conjuntos. Isso significava que Draco receberia 12 milhões de ouro ou 120 mil de platina. Em escala, 100 mil platina foi o que Draco recebeu por limpar um posto avançado nas Terras do Paraíso, uma missão que foi marcada como uma missão mortal porque ninguém poderia sobreviver completá-la. Aqueles que provavelmente conseguiriam completá-lo também não precisavam das recompensas fornecidas porque eram de nível muito alto. Tal quantia de dinheiro para um mísero jogador de rank 1 foi suficiente para causar muitos estragos. 1 milhão e 200 mil de ouro. 1 milhão e 500 mil de ouro. 2 milhões de ouro. No entanto, a parte verdadeiramente assustadora foi o facto de o preço continuar a subir. Neste ponto, Draco sabia que o valor do conjunto não estava nem perto dos preços anunciados, mesmo se você levasse em consideração os fatores que o tornavam atraente para os NPCs. Então, por que diabos o preço ainda estava subindo tão violentamente? Draco voltou seu olhar para um dos NPCs, que era um homem gordo estereotipado com uma aparência de porco e olhos redondos. Ele foi um dos licitantes mais recentes para o conjunto e alguém poderia se perguntar exatamente como ele pretendia equipá-lo com tal estrutura. Quando Draco olhou para ele através da tela, foi como se o tempo tivesse parado naquele momento. Bem, o tempo não tinha parado por si só. Apenas os olhos de Draco perfuraram o próprio tempo para criar esse efeito. Naturalmente, isso não permitiria que o seu corpo se movesse no tempo parado como Dio, mas ele poderia usar qualquer coisa relacionada aos seus olhos ou à sua mente nesse estado. A visão verdadeira permitiu que Draco visse além, através de tudo e qualquer coisa. Embora isso parecesse complexo, na verdade era muito simples. Veja o que ele estava fazendo agora, parando o tempo com os olhos. Ele não tinha literalmente parado o tempo, mas apenas visto através dele. Se Draco tentasse espiar o futuro ou o passado, isso seria ver além dele. Se Draco quisesse ver a origem do tempo ou o fluxo do tempo, isso seria ver. Em essência, deve-se lembrar os 3 usos do passivo Truicid. Ver, ver através e ver além. Neste momento, Draco estava tentando ver a mente do gordo. Dos 3 usos da habilidade Visão Verdadeira, ver era o mais fácil de gerenciar. Ver através era moderado e ver além exigia um esforço hercúleo. Naturalmente, ele tentou ver além desde o início do leilão, mas tudo o que conseguiu foi uma dor de cabeça terrível por seus esforços. Draco revelou os pensamentos do gordo e descobriu por que os NPCs estavam oferecendo tanto por seu item. Porém, quando o fez, ficou muito surpreso. Ele leu as mentes dos outros licitantes fervorosos e ficou ainda mais chocado. Imediatamente, ele compartilhou suas descobertas com Riveting Nietzsche por meio de mensagens privadas. Eva, alguns dos licitantes planejam usar o conjunto para apaziguar o Rei Demônio durante a próxima Grande Guerra. Alguns também são seus espiões do que se misturaram à sociedade humana desde a última guerra e planejam destruí-los após a compra. Draco Riveting Nietzsche ficou surpreso com suas revelações, mas permaneceu calmo. Entendido. Eva certamente era um ponto a ser observado, mas os 2 velhos monstros não se importavam. Madame Carrie suspeitava, com razão, que se não fosse pelo fato de a Grande Guerra ser tão lucrativa para os jogadores, esses 2 não participariam. Na verdade, eles podem agir como demônios e vender os seus serviços a ambos os lados. Sabendo que havia espiões e traidores, Draco não iria esclarecer os mocinhos porque se eles fossem incompetentes o suficiente para permitir a entrada de espiões, eles mereciam sofrer por isso. Porém, ele pode vender as informações por um bom preço, caso seja necessário. A assessora que os servia de repente sentiu o coração gelar. O sol brilhava levemente sobre eles enquanto estavam sentados em lindas nuvens,
o que significava que a área estava morna. Mesmo com os raios do sol diretamente sobre ela, a assessora sentiu como se tivesse sido jogada em uma nevasca. Seu corpo começou a tremer e seu coração começou a bater forte. Seus olhos procuraram a fonte da sensação arrepiante, pensando que um inimigo poderia ter invadido para executar esses dois convidados. No entanto, não havia nada aí. Eventualmente, seus olhos pousaram na verdadeira fonte. Seus próprios convidados. Naquele momento, a assessora percebeu que estava presa em um super mini mundo pequeno com dois indivíduos que eram menos que humanos aos seus olhos. Nenhum humano poderia ser tão insensível. Claro, não se deve esquecer que esta pequena senhorita era uma moça ingênua que não tinha visto muito do mundo. Tudo o que ela conheceu foi a bondade da igreja. Aos seus olhos, os humanos eram bons, os demônios eram maus. A ideia de que um humano pudesse ser pior que um demônio era impossível, o que significa que o humano tinha que ser um demônio na realidade. 2.500.000 de ouro. 3 milhões de ouro. 3.200.000 de ouro. 3.500.000 de ouro. 3.800.000 de ouro. 4.100.000 de ouro. 4.150.000 ouro. 4.200.000 de ouro. Lentamente, o preço começou a diminuir à medida que atingia níveis que ultrapassavam em muito seu valor. Mesmo aqueles que estavam determinados a lutar até a morte ficaram espantados como o fato de que poderia chegar a esse ponto. Mano, foi apenas um set semi-épico, ok? Mesmo alguns itens lendários mais fracos não eram vendidos por tanto preço por peça, muito menos quando se considera o preço total. 4.990.000 de ouro. 5 milhões de ouro. Assim que o último lance foi anunciado, a sala ficou em silêncio. Mesmo que Boundless fosse hiperrealista e cada NPC fosse único ao ponto da impossibilidade, algumas regras ainda eram seguidas inconscientemente. Em cenários de leilão, os preços mínimo e máximo foram definidos para as mercadorias com base na classificação e não no valor real. Como o conjunto de Draco era semi-épico, o lance máximo que os NPCs poderiam pedir por uma peça era de 5 milhões de ouro, mesmo que quisessem ir mais alto. É claro que os jogadores não enfrentavam tais regras, mas qual jogador faria uma oferta tão escandalosa por um item semi-épico? Os outros NPCs concorrentes pareciam desanimados por não poderem oferecer mais. Eles não reconheceram as limitações impostas pelo seu código, pensado que era absolutamente natural pensar assim. 5 milhões de ouro indo uma vez. Indo duas vezes. Vendido. Shizura gritou com uma cara feliz. Mesmo sendo ignorante em negócios, ela sabia que atingir o limite de preço era uma coisa boa para a igreja. Mais uma vez, lembre-se, Boundless era um jogo. Em vez de ter que esperar até o final do leilão para receber o valor como na vida real, ele foi imediatamente depositado em sua conta. Parabéns pela sua venda bem-sucedida. Recompensas. 60 milhões de ouro. Draco sorriu quando viu a aba representando suas finanças em seu inventário. Ele era rico. Insensível ou não, a riqueza era algo que faria qualquer indivíduo sorrir feliz. Imediatamente e sem hesitação, Draco transferiu metade da quantia para Rivetingnight. No entanto, ele se assustou quando ela rejeitou a transferência. Draco virou-se para ela para perguntar o motivo por trás de sua decisão. Meu propósito não é sugar você enquanto você realiza todo o trabalho. Meu propósito é verificar todos os seus desejos, necessidades e objetivos e garantir que eles sejam alcançados por todos os meios necessários. Rivetingnight afirmou com uma rara lucidez em sua voz. Eu não me importo de desempenhar um papel coadjuvante em sua vida, Draco. Contanto que qualquer coisa que eu possa fazer possa lhe trazer a menor felicidade, ficarei feliz também. Ela terminou com um tom um pouco mais quente. Draco só conseguiu permanecer em silêncio diante da obsessão dela. Era assim que os personagens principais das histórias com um Yandere se sentiam. Ele sempre ficou um pouco revoltado com esses personagens quando assistia anime antes de sua ascensão ao poder, mas ter um o deixou ciente de que era muito diferente na realidade. Eva, por que você nunca mostrou sua obsessão em nossa vida passada? Draco fez a pergunta que estava pesando em sua mente desde que eles se reconciliaram e decidiram ficar juntos novamente. Se ele soubesse que ela era esse tipo de mulher, nunca teria duvidado dela. Sua primeira reação ao ver aquela cena não seria de raiva contra ela, mas apenas contra o Lorde local. Na verdade,
Foi principalmente por causa da revelação de sua obsessão que ele tomou a decisão devastadora de perdoar e reconciliar. Se Rivetingnick tivesse sido coagido normalmente feito isso para salvar sua vida por causa do amor, mas não da obsessão, ele a teria perdoado e se reconciliado, mas não teria reiniciado um relacionamento com ela. Afinal, os dois tinham uma ficha limpa nesta vida. Ele seguiria o caminho dele e ela o dela, mais como amigos que compartilhavam o segredo do que como pessoas interessadas umas nas outras. Mas ao saber que ela estava obcecada e tomou essa decisão, seu coração se partiu. A obsessão era um distúrbio que não deveria ser subestimado. Poderia levar a finais bons, mas na maioria das vezes, levava a finais ruins. O desejo de vingança de Draco era um tipo de obsessão. Isso corroeu sua sanidade e humanidade até que ele se tornou o que era agora. Ele havia cometido males que não podiam nem ser contados porque eram abomináveis. Ele justificou tudo isso e culpou Rivetingnick enquanto se absolvia mentalmente porque era vítima aos seus próprios olhos. Ele finalmente venceu, mas não foi assassinado. Depois de toda aquela luta, justamente quando percebeu que tudo estava acabado e poderia se concentrar em outras coisas, percebeu que havia sido morto. Se ele não tivesse reencarnado, seria capaz de ruminar sobre tudo isso. Rivetingnick ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Eu escondi meu lado real de você porque estava com medo. Ela se enrolou ainda mais em Draco, como se estivesse preocupada que ele pudesse soltá-la. Você não era tão diverso quanto é agora. Naquela época, você era bobo, desavergonhado e engraçado. Você era totalmente normal, exceto por seu talento, sua inteligência e sua extrema beleza. Eu estava preocupado que você pudesse detestar mulheres que eram pegajosos como eu. Draco balançou a cabeça. Você é muito estranha, Eva. Você nunca foi pegajosa. Eu costumava pensar que eu era o pegajoso. Eu sempre pensava que nunca merecia que uma mulher assim me amasse. Se você tirar esse capuz agora, aposto você que quase todos os outros caras concordariam comigo também. Nada do que você fez teve a capacidade de me desanimar. Na verdade, se eu descobrisse que você era tão psicopata, poderia ter uivado para o céu de excitação. Nem todo mundo tem a chance de ter uma mulher tão perfeita sendo absolutamente leal. Para eles. Draco acrescentou enquanto puxava o capuz para baixo. Quando a assessora, que estava absolutamente perdida na conversa, viu o rosto de Eva, seu coração começou a bater forte. Suas bochechas ficaram rosadas e suas pernas se fecharam. Ela sempre achou estranho não se sentir atraída por meninos, pensando que era porque aqueles a quem ela estava exposta eram chatos. Ela também nunca havia reagido dessa maneira com as meninas, caso contrário estaria consciente de sua própria orientação. Ela teve sorte de os dois estarem muito envolvidos em sua conversa sincera para prestar atenção nela. Normalmente, ninguém sobrevivia ao ver o rosto de Eva, de uma forma ou de outra. Eva não podia correr o risco de desenvolver problemas por causa disso. Eva se encolheu ainda mais, com uma expressão de culpa. Eu sei disso agora. Eu gostaria de ter sido um pouco mais corajoso, mas estava com muito medo. A ideia de perder você era horrível demais para eu compreender. Ela riu amargamente neste momento. No entanto, no final eu perdi você de qualquer maneira. Meus anos depois disso foram uma existência infernal de ódio por mim mesmo, depressão e loucura. Eu me odiei por ser incapaz de proteger sua vida de qualquer outra forma. Fiquei deprimido por causa do ódio eu via em seus olhos sempre que você olhava para mim. Eu estava perdido na loucura porque sabia que nunca mais poderia ter você. Na verdade, tentei cometer suicídio 3 vezes diferentes, mas fui impedido pelo medo de sua morte nas mãos do Lorde local, bem como pelo impacto que isso teria no Sublime. A saída mais fácil. O coração de Draco gelou. 3 momentos diferentes. Ele nunca havia considerado tal coisa durante sua fase de ódio. Tudo que ele conseguia pensar era em como fazê-la sofrer por sua traição. O que deixou Draco tão desconfortável foi o fato de que, se ele tivesse ouvido falar do suicídio dele em sua vida passada, ele não teria se importado. Na verdade, ele pode ter ficado com raiva por não ter sido ele quem causou isso. Ele agarrou Eva com força. Infelizmente, como eles tinham quase a mesma altura, ele não conseguia cobrir totalmente a forma dela com a sua. Mas para Eva, foi mais que suficiente.
Ela sentiu toda a negatividade restante de sua vida passada desaparecer enquanto ela abraçava a liberdade que esta nova vida lhes concedia. Eu reconheço a dor que você passou, Eva. Nunca esquecerei o sacrifício que você fez para proteger minha vida do mal. Nunca esquecerei o sofrimento que você teve que passar durante todo esse tempo por causa da minha incapacidade de entendê-la, quem eu afirmei amar. As palavras de Draco eram pesadas aos seus ouvidos, mas extremamente leves e fofas aos ouvidos de Eva. Quantas vezes ela quis ouvir isso em sua vida passada? Ela tinha fantasiado sobre Draco sabendo a verdade e arrombando sua porta, segurando-o em seus braços e dizendo exatamente essas palavras muitas vezes. Qual foi a sensação de ver a fantasia mais desejada se tornar realidade? Eva descreveria isso como celestial. E não importa o que aconteça, eu sempre serei seu, Draco. Não importa o que aconteça. Draco acenou com a cabeça e voltou seu olhar para a tela do leilão. Em sua mente, ele sabia que finalmente havia resolvido totalmente todos os seus problemas com Eva. A partir de então, ele nunca mais duvidaria dela, não importando o que lhe fosse apresentado. Afinal, ela já havia sofrido o suficiente. Para uma pessoa obcecada trair o que ou por quem ela estava obcecada era muito mais doloroso para ela do que para você. O pobre e esquecido assessor ficou calado como um rato o tempo todo. Ela estava tentando ao máximo manter seus hormônios em alta sob controle, o que a mantinha fora do radar. Ok, esse é o último dos nossos itens épicos à venda. Shizura anunciou com outra pose fofa de ídolo. Draco mais uma vez lamentou a quantidade absurda de conteúdo a que a IA foi submetida. Claramente, Shizura nem mesmo entendia o que essas poses significavam no mundo real, mas elas estavam codificadas em sua personagem. Com suas palavras, o público ficou mais alerta, incluindo Draco e Eva. Foi aqui que o leilão divino entrou em segunda marcha. Em vez de uma bandeja ser levada ao palco, um portal foi aberto ao lado de Shizura. Do portal saiu uma grande mesa na qual um item estava coberto por uma vitrine. Enquanto o público em geral corria para identificar o item, Draco imediatamente utilizou sua visão verdadeira para perfurar o espaço que ficava do outro lado do portal. Foi preciso um pouco de esforço, já que perfurar o espaço era um pouco mais difícil do que perfurar o tempo por algum motivo. Do outro lado do portal havia mesas com designs semelhantes ao que acabou de ser lançado, cerca de 12 no total. Draco podia ver o que cada um deles carregava fisicamente, mas não conseguia identificá-los porque isso levaria sua habilidade ao limite. Os primeiros 8 pareciam ser materiais lendários diferentes. Draco viu que 3 eram plantas diferentes e cada uma parecia perfeita para alquimia, agricultura e habilidades profissionais médicas. Uma delas era uma bacia de sangue roxo rodopiante que parecia estar puxando energia mundana para suas profundezas. Parecia perfeito apenas para alquimia. Havia 2 que pareciam metais estranhos. Ambos flutuavam em suas vitrines, um com uma coloração verde brilhante que exalava altos níveis de mana enquanto o outro era escuro como breu e parecia consumir toda a luz ao seu redor. Draco presumiu que o primeiro era Elementium, enquanto o último era Obsidian. Os 2 últimos foram ambos para a culinária Tradiskill. Um deles era um grande pedaço de carne que brilhava com vitalidade. O outro era meio quilo do que parecia ser um tempero. Draco tinha certeza de ter visto o espaço ao redor do tempero começar a derreter. Qualquer pessoa que comesse comida com esse tempero provavelmente acharia que um wasabi era uma piada. Os outros 4 itens não Tradiskill eram onde Draco concentrava sua atenção enquanto ainda conseguia perfurar o espaço assim. A primeira era uma coroa que irradiava poder real até mesmo de onde Draco estava sentado. Draco sentiu a coroa notar seu olhar e tentar suprimi-lo. Tudo o que ele fez em resposta foi ativar levemente a subserviência e a coroa começou a se curvar de uma forma quase caricatural. O próximo item era uma flecha escarlate que tinha esculturas de fênix em sua haste. A haste se parecia um osso de coxa de frango. Suas penas também eram semelhantes às penas da cauda de um galo. Mas Draco tinha certeza de que definitivamente não era, se fosse um item lendário. A ponta da flecha era uma massa de chamas que iluminava e escurecia intermitentemente. A flecha também tentou comandar a presença invasora do olhar de Draco ao redor, mas foi subjugada depois que Draco direcionou sua habilidade para ela. Embora fosse respeitoso, não se curvou como o outro sujeito. Claramente, era de uma classificação muito mais elevada dentro dos itens lendários do que a coroa. O terceiro item foi algo que Draco ficou surpreso ao ver.
Era um mapa. Quando ele tentou ver o conteúdo do mapa, ficou quase cego por se esforçar demais. HMPH. Quando fosse trazido para este espaço, ele seria capaz de ver seu conteúdo, já que estaria usando apenas o estágio 1 da habilidade visão verdadeira, que era ver. O último item foi um ovo. Guild Wars capítulo 41, Leilão Divino 3. Draco ficou surpreso quando viu o ovo ali parado. Ele ficou extremamente tentado a ver o que havia dentro dele, mas não conseguiu porque isso forçaria demais seus olhos. Mais uma vez, ele esperaria que fosse revelado antes de usar sua mágica nisso. Retraindo o olhar, ele se voltou para o item em exibição agora. Era uma ficha que tinha o símbolo de uma torre estranha esculpida nela. Token da Torre da Babilônia, item único classificação, lendário efeito, ativa a missão Torre da Babilônia, missão única descrição, a Torre da Babilônia voltou ao mundo. Suba por todos os 99 andares de desafios únicos para adquirir a divindade. Recompensas, baú do tesouro, com base na conclusão final, ouro, com base na conclusão final. Draco estava curioso sobre esse item. Ele nunca tinha ouvido falar de tal missão em sua vida passada. A descrição também afirmava que a divindade poderia ser adquirida caso alguém chegasse ao topo, mas as recompensas listavam apenas o baú do tesouro, o que significa que ao chegar e completar o andar 99, alguém poderia ganhar um baú do tesouro divino. Uau! Veja o tumulto que Draco teve que passar para conseguir apenas um item divino. Agora, havia uma possibilidade para outro. Como poderia seu coração não bater como o de uma jovem donzela em sua câmara nupcial? No entanto, seu rosto estava franzido. Isso acontecia simplesmente porque mesmo que um baú do tesouro divino fosse alcançável, seria necessário mais do que um esforço hercúleo para adquiri-lo. Como a entrada no primeiro andar da Torre da Babilônia exigia um token lendário, só se podia imaginar o quão infernal seria chegar ao topo. Ainda assim, foi um dos poucos itens à venda que Draco sentiu que valia o seu dinheiro. Nosso primeiro item lendário está aqui. O lance mínimo é de 15.000 platina. Os incrementos devem ser de pelo menos 100 platina. Leilão. Comece. Shizura gritou com extrema excitação. Suas palavras encheram o público com certo fervor quando os lances começaram para valer. 16.000 platina. 17.000 platina. 20.000 platina. Senhor, os lances continuaram aumentando como se estivessem tomando esteroides. No leilão de itens épicos foi usado ouro, mas no leilão de itens lendários foi usada a platina. Isso mostrou a verdadeira diferença entre os dois níveis de itens e como os nativos do Boundless os consideravam. Draco ficou em silêncio por enquanto, esperando que o lance atingisse seu clímax. 25.000 platina. 27.000 platina. 28.000 platina. 29.000 platina. 30.000 platina. Depois de atingir 30.000 platina, os lances começaram a diminuir rapidamente, até oscilar em torno de 32.500 platina. Foi então que Draco decidiu abaixar metaforicamente o zíper para que esses caras pudessem espiar como deveria ser um Donger de verdade. 40.000 platina. Quando o lance foi abandonado, todo o público ficou em silêncio. Seus corações começaram a bater forte quando eles se viraram para ver o quarto que Draco e Eva estavam localizados. A exibição era unilateral, então o público não podia ver o que havia dentro, mas Draco podia ver o que estava fora. Seus corações estavam batendo forte não apenas pelo preço, mas pelo que representava estar naquela sala VIP. Uma potência entre os poderes ocultos que ninguém poderia ofender. Nós realmente tentamos competir com essa pessoa. Mas espere, esse sujeito aí em cima, por que precisa se flexionar tanto? Se você tivesse anunciado o lance mínimo desde o início, ninguém teria ousado competir. Até mesmo a igreja aceitaria a perda com um coração estoico. Você esperou até agora só para nos mostrar o peso da sua carteira? Você realmente teve que se preocupar com nossas diferentes circunstâncias. Embora a maioria dos licitantes se sentisse antagonizada, eles mantiveram seus pensamentos para si mesmos. Ou pelo menos foi o que pensaram. 40.000 platina uma vez. 2 vezes. Vendido. Shizura gritou enquanto começava uma dança feliz. Uau, esse leilão estava indo tão bem. Draco teve o preço deduzido instantaneamente e seu item foi entregue a ele. Segurando a ficha nas mãos, ele observou com curiosidade antes de guardá-la no bolso.
Ele deu uma olhada em sua estrutura central e descobriu que era como uma chave de carro moderna. Quando ele chegasse perto da Torre da Babilônia, a torre se mostraria. Quando ele pressionasse a ficha contra as portas da torre, ele teria permissão para entrar. Os próximos itens lendários foram trazidos e vendidos por preços exorbitantes. Mesmo Draco não conseguia ficar parado com todo o dinheiro que estava sendo movimentado. Porra, a Igreja da Luz estava realmente ganhando dinheiro. Um dia, a sala de leilões no nível mais alto de sua loja seria tão popular. Draco fantasiou sobre aquele dia no futuro. Quando a coroa foi retirada, Draco inspecionou adequadamente desta vez. Coroação do Rei, item ornamental classificação, lendário efeitos, passiva 1, aura real, suprima a todos que se recusam a prestar homenagem ao Rei. Passivo 2, sabedoria do Rei, aumenta a saúde, mana e vigor de todos os membros aliados por um fator de 3. Ativo 1, fúria do Rei, convoca a guarda real para punir todos os usurpadores. A guarda real tem um limite de classificação de 6 e é de invocador rank mais 4. Tempo de espera, 18 horas. Este item era perfeito para comandantes NPC ou jogadores líderes de guilda, pois aumentava muito a força dos aliados sem limite de tempo. Seria uma excelente ferramenta para a guerra ou qualquer conflito em grande escala. Draco, entretanto, não precisava de tal coisa com suas habilidades e o Armagedon em mãos. O item foi vendido por 160.000 platina para um sujeito bonito que usava vestes de mago. Todos observaram seu rosto com cuidado, certificando-se de adicioná-lo à lista de pessoas com quem não se deve brincar. Em seguida foi a flecha. Grito da Fênix, flecha classificação, lendário efeitos, passivo 1, onda sônica, um ataque sonoro agudo é lançado no momento em que a flecha é disparada. Causa dano apenas a alvos inimigos dentro do alcance de 1 km. Passivo 2, retorno. A flecha sempre retornará para a aljava do usuário após ser disparada, não importa para onde seja enviada. Ativo 1, fogo escarlate. Ative esta habilidade para adicionar um efeito de desintegração por imolação à ponta da flecha. Tempo de espera, 1 minuto. O coração de Draco parou um pouco ao ver os efeitos do item lendário. Parecia que esta flecha em particular caía na mesma categoria de sua alma dracônica. Itens que foram classificados como lendários, mas provavelmente deveriam ter origens divinas. Draco não tinha certeza se existia uma flecha melhor que esta, mas ele sabia que compraria essa flecha com certeza. Uau, este parece perigoso. Espero que quem o compre seja uma pessoa gentil. Se você usá-lo para o mal, vou bater em você. Vapor parecia sair das narinas de Shizura enquanto ela balançava o punho, deixando o público rindo bem-humorado. O lance mínimo é de 45.000 platina. Os incrementos devem ser de pelo menos 2.000 platina. Leilão. Comece. 47.000 platina. Imediatamente, o fervor diminuiu quando as palavras de todos ficaram presas na garganta. Quando se viraram para ver aquela sala VIP, hesitaram. A flecha era boa, mas poucos na multidão eram arqueiros. Mesmo os poderes ocultos tinham poucos arqueiros em suas fileiras. Para a maioria dos participantes do leilão, a flecha seria um bom presente para embelezar um poder oculto ou uma boa ferramenta para usar na situação certa. No entanto, seu valor não superou ofender um poder que a Igreja da Luz considerava digno de cuidado. Não esqueçamos que o leilão divino era realizado mensalmente, não anualmente ou com pouca frequência. Isso significava que nem todo poder oculto compareceria a todos os leilões. Se algo de que gostassem aparecesse enquanto não estavam disponíveis, eles teriam 1001 maneiras de reivindicá-lo para si mesmos. Como tal, nenhum poder oculto que pudesse contestar Draco, mesmo com o seu apoio, estava presente desta vez. Quão conveniente! Ninguém está licitando. Vamos, pessoal, não deixem a flecha ser tirada tão facilmente. Shizura cutucou o público com um beicinho, mas ninguém teve tempo de responder a ela. Em vez disso, eles estavam lançando-lhe olhares estranhos que a deixaram confusa. Ela fez algo errado. Anúncio venda. Um dos outros funcionários presentes disse a Shizura rapidamente com uma expressão de pânico no rosto. Mesmo sendo ingênua e brincalhona, Shizura não era estúpida. Ela poderia facilmente dizer que havia cometido um erro em algum lugar, mas o que havia feito de errado, ela não sabia. Isso a deixou triste, mas ela ainda fez seu trabalho. 47.000 platina indo uma vez. Indo 2 vezes.
Vendido. Draco recebeu a flecha por um preço que faria o vendedor se sentir profundamente desanimado. Um item lendário tão único deveria ter sido vendido por centenas de milhares de platina, mas caiu um pouco acima do preço mínimo. Onde quer que aquele sujeito estivesse, ele devia estar cuspindo sangue. O mapa logo foi trazido e exibido diante do público. Mapa do Vault Profundo, item único classificação, lendário descrição. Este é um mapa que leva ao Vault of the Deeps, o tesouro da cidade de Atlântida. A respiração de Draco parou por um segundo e a de Eva também. Esses dois velhos monstros conheciam Atlântida tanto pela tradição do mundo real quanto pela tradição do jogo. Foi uma das poucas maneiras de adquirir uma mudança de raça no Boundless. Boundless não poderia ser realmente um segundo mundo mágico se você não pudesse experimentar uma transformação, física ou não. Atlântida foi a chave para a raça Meruahuri Sereia para homens e mulheres. No entanto, disse que o deus do mar deixou seu tridente lá, que era um item divino, veja bem, assim como a maioria de seus outros bens antes de recuar para o céu. Um mapa para aquele tesouro era invejável. No entanto, semelhante ao token da Torre da Babilônia, a obtenção das recompensas dependia de uma enorme quantidade de fatores que eliminaram instantaneamente quase todos os indivíduos de alcançá-las. Draco ignorou o lance que estava acontecendo por isso. Neste momento, ele estava memorizando o conteúdo do mapa. Sua memória era tipicamente boa e quando se tratava das memórias de sua vida passada, elas eram perfeitas. No entanto, memorizar este mapa exigiu mais do que isso, já que era exatamente como o token da Torre da Babilônia. Em outras palavras, o mapa levaria você a um ponto de verificação antes de exibir as próximas etapas e, finalmente, funcionaria como uma chave para abrir o cofre. Claramente, Poseidon queria que apenas um sujeito verdadeiramente talentoso adquirisse suas coisas. O que isso significava para Draco era que ele tinha que perfurar o mapa, o que já estava sobrecarregando sua mente, muito menos memorizá-lo. No momento em que o martelo desceu e o mapa foi vendido por 200.000 platinas, Draco conseguiu memorizá-lo superficialmente. Ele definitivamente teria que encontrar tempo e desenhar ele mesmo em um pergaminho ou isso iria desaparecer de sua mente. Não apenas por esquecimento, mas pela natureza do mapa. Afinal, Poseidon sabia que existiriam sujeitos como Draco. Na verdade, ser capaz de reter o nível superficial do conteúdo apenas devido ao fato de Caelo, o dono dos olhos divinos, ser um deus máximo que Poseidon só poderia saudar como vovô. O ovo logo foi trazido e exposto. Pessoal, este é o último item do leilão divino deste mês e é o mais especial. Certifique-se de dar um lance como um louco, ok? Shizura brincou com uma expressão boba e um sinal de paz. Drake, mascote de combate e classificação, lendário descrição. Este ovo contém a prole de um dragão de fogo de baixo escalão e uma serpente marinha de grau 7. Draco e todos na sala se levantaram imediatamente. Como a igreja poderia ousar vender isso? Quem eles esperavam que comprasse isso? Isso foi muito mais valioso do que suas 23 poções da bênção do dragão. Por que não trocar alguns baús do tesouro divino e guardá-los para si? Como todos podem ver, temos o ovo de um Wyvern, que tem 10% de chance de evoluir para um dragão de fogo de baixo escalão. Shizura atiçou as chamas da paixão da multidão com suas palavras. Que porra é essa? Draco ficou perplexo. Ela acabou de chamar um Drake. Um Wyvern. Será que o cérebro dessa moça foi frito devido a posar demais como um ídolo? Draco, minha identificação do item mostra isso. Eva disse enquanto enviava uma mensagem privada para ele. Wyvern, mascote de combate e classificação, lendário descrição. Este ovo contém a prole de um serpente do fogo e de uma serpente marinha de rank 7. Tem 10% de chance de evoluir para um dragão de fogo de baixo escalão. Draco deu um tapa na cabeça em compreensão. Ele foi um retardado por um segundo. Ele esqueceu que seus olhos de Caelo podiam ver através de tudo e claramente, este ovo havia sido alterado de alguma forma para esconder seu verdadeiro conteúdo. Mesmo que os meios de identificação de Eva fossem grosseiros, Draco presumiu que ninguém na plateia deveria ser capaz de ver a verdadeira natureza do ovo. Só para ter certeza, ele leu a mente de todos antes de respirar aliviado. O lance mínimo é de 300.000 platina. Os incrementos devem ser de pelo menos 10.000 platina. Leilão 1. Comece. 400.000 platina. 410.000 platina.
420 mil platina. 450 mil platina. Porra. Esse não é um lance válido, idiota. 470 mil platinas. Chegou a um ponto em que alguns licitantes quebraram a regra de não conflito devido à febre. Embora o item fosse extremamente valioso, poucos poderiam oferecer lances tão astronômicos. Isso limitou a luta aos poucos selecionados que haviam se contido anteriormente. 480 mil platina. Quem fizer outra oferta será meu inimigo para o resto da vida. Porra, quem tem medo de você? 490 mil platina. Nesse ponto, a febre começou a diminuir, mas a licitação ainda não acabou. Afinal, uma festa conseguiu gastar 600 mil platina apenas para o set semi-epic de Draco. Seria tolice duvidar do peso dos bolsos destes sujeitos. 500 mil platina. Pessoal, por favor, me dê uma cara e permitam-me brincar um pouco com essa coisa. Quando a voz de Draco soou, as pessoas inicialmente pretendiam dar mais lances por causa de seu interesse, mas pararam quando ouviram suas palavras descaradas. Por favor, dê-lhe cara. Você é retardado? Podemos ao menos ver seu rosto quando você está nos pedindo para dar a você? Estávamos todos fazendo lances justos, o que você quer dizer com dar cara? Agora, continuar a licitar pareceria como se estivéssemos desdenhando você, dando-lhe motivos para se sentir ofendido. Que merda. Shizura não cometeu o mesmo erro de antes quando a voz daquela sala soou. 500 mil platina indo uma vez. Indo duas vezes. Vendido. Draco imediatamente recebeu sua recompensa com um sorriso imundo. Que maneira de enganar o sistema. Ele pode ter oferecido o ovo, mas acabou desistindo. Afinal, ele só tinha 600 mil platina e um pouco mais. Ele gastou 87 mil platina na ficha e na flecha, deixando-o com 513 mil platina. Foi por isso que quando atingiu 500 mil platina para o ovo, ele teve que suprimir a licitação usando seu status. Se as pessoas lá embaixo vissem que eles deram cara a um sujeito de rank 1, eles poderiam simplesmente bater a cabeça na parede em vez de criar problemas com Draco. O próprio Draco não ficou por perto para as brincadeiras inúteis. Ele imediatamente saiu da sala com Eva, deixando um assessor chocado parado ali. Ela sentiu seu coração cair quando percebeu que Eva havia ido embora, mas se repreendeu. Ela não estava dentro do padrão. Ela poderia competir com uma potência como Draco. A assessora só esperava que Draco aparecesse novamente para que ela pudesse ver aquele rosto lindo. Essa expressão melancólica foi interrompida quando ela sentiu uma dor no pescoço. Ela esfregou aquele local para sentir uma certa umidade na garganta que estava um pouco pegajosa. Quando ela levou a palma da mão ao rosto e viu um líquido vermelho, sua mente clicou instantaneamente. Naturalmente, ela gritou e caiu de bunda. Ela teve um contato tão próximo com a morte que ainda nem sabia como isso aconteceu ou por que ainda estava viva. Quando Draco e Rivetingnit, que mais uma vez usava seu capuz, surgiram na Cidade da Luz, Draco olhou para ela com um olhar estranho. Rivetingnit abaixou a cabeça e cutucou Draco para seguir em frente de uma forma um pouco tímida. Draco achou estranho ela poupar alguém que tivesse visto seu rosto, mesmo que fosse uma jovem ingênua. Draco tinha certeza de que nenhum problema surgiria com isso, pois ele tinha visto o fluxo de sua mente, mas Rivetingnit não deveria ter sido capaz de fazer o mesmo. Isso significava que ela havia decidido correr o risco de desenvolver problemas ao poupar a garota. Eles usaram o Portal Center para retornar a Cario City, percebendo que parecia um pouco mais animado. Em vez de investigar a causa, o duo maligno continuou piscando para a clareira onde existia a mina de éter. Haveria muito tempo para bisbilhotar em busca de informações, mas se algo acontecesse com a mina de éter enquanto eles estivessem fazendo isso, nenhuma lágrima poderia amenizar o arrependimento que se seguiu. Draco pegou sua ficha de construção do assentamento e selecionou mentalmente a área que havia escolhido anteriormente. Você gostaria de construir seu assentamento aqui? Sem número. Draco mais uma vez escolheu sim. A liquidação tem os seguintes fatores: terreno nivelado, menos 10%, recursos abundantes, menos 20%, fonte de água próxima, menos 10%, terreno da guilda, 50%, zona pesada de conflito, mais 40%, oi ponto de interrogação barra EP, erro, $3, mais 5.000% custo básico de construção, 10.000 € desconto, 9.000 € adições,
504.000 ouro custo final, 505.000 ouro construir. Sem número. Draco selecionou sim e esperou que a construção começasse. Ao contrário da vida real, onde a construção demorava muito tempo, os assentamentos eram construídos instantaneamente. Porém, isso não se aplicava a vilas e cidades, apenas assentamentos básicos de nível 1. Requisito especial atendido. Item divino. Você gostaria de fazer deste assentamento sua fundação divina? Guild Wars capítulo 42. Edifício do assentamento. Que diabos? Uma fundação divina em um assentamento? Isso não era algo que apenas deuses inferiores poderiam fazer? Draco definitivamente rejeitou um emblema divino. Então por que ele estava tendo essa escolha? Por causa dos olhos de Kylo. Então possuir um item divino permitia automaticamente que alguém se tornasse uma divindade se conseguisse vincular sua fundação divina a um assentamento. Foi por isso que Madame Carria ficou tão extasiada quando ele escolheu o baú do tesouro divino em vez do emblema divino menor. Espere. Poderia ser. A mente de Draco começou a girar em velocidades realmente assustadoras. Será que aqueles dois companheiros no número 1 sublinhado e no número sublinhado número sublinhado 2 sublinhado de sua vida passada descobriram esse recurso e o exploraram? Era extremamente possível na opinião de Draco. A razão pela qual ele pensou assim foi porque esses dois não eram os números 1 e 2 oficiais. Tecnicamente falando, Draco tinha sido o número sublinhado 1 sublinhado mundial, enquanto Riveting tinha sido o número sublinhado 2 mundial em termos de pura destreza. Eles foram transferidos para os números 3 e 4 devido à suposição unânime de que a habilidade não poderia superar o equipamento divino. É claro que, em termos de habilidades, todos elogiaram Draco como incomparável no mundo e os outros dois só receberam esse rótulo devido à posse de itens divinos. Quem ficaria satisfeito com tal coisa? Naturalmente, qualquer um iria até Draco e Riveting para acertar as estatísticas adequadamente. No entanto, eles nunca o fizeram. Como tartarugas em seus cascos, eles permaneceram em seus reinos em silêncio, não provocando provocações de outros jogadores devido ao fato. Draco deu tapinhas nas costas, pensando egoisticamente que eles estavam com medo de lutar com ele em termos de habilidades. Agora, ele não concordou com seu pensamento anterior. Draco compartilhou sua opinião e descobertas com Riveting, que confirmou sua linha de pensamento. Ao contrário dele, que se concentrou apenas em sua vingança, a sempre vingativa Sublime Noção enviou múltiplos desafios aos dois, aos quais sempre responderam com recusas gentis. Você vai fazer isso? Riveting perguntou enquanto olhava para Draco através de seu capuz sempre escuro. É muito forçado. Draco respondeu. Aliás, Draco não se importava se Riveting mantivesse o capuz levantado ou não, já que ele podia ver através da escuridão e capturar seu lindo rosto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exagero demais, você disse? Ela perguntou com uma sobrancelha levantada. Bem, sim. Desde que reencarnei, tenho tido sorte em tudo que faço. Se fosse antes, não teria pensado muito sobre isso. Mas agora, com o conhecimento das linhagens e o fato de que nosso universo, não é tão normal quanto pensávamos, estou um pouco preocupado. Eu realmente nunca acreditei em algo como karma ou algo parecido, mas o equilíbrio sempre será alcançado de uma forma ou de outra. Muito bem será compensado por uma quantidade de mal para tornar tudo igual. O tom pesado de Draco fez Riveting parecer frio. Foi algo que fez cócegas em sua mente quando ela descobriu quão ótimos foram os primeiros dias de Draco em Bondless, mas as coisas seriam sempre tão lucrativas. Não vamos pensar muito nisso. Aconteça o que acontecer, acontecerá e só podemos estar à altura do desafio. Riveting sugeriu com um sorriso confiante. Sim, esse é o caminho a seguir. Draco concordou com um aceno de cabeça. Voltando ao pop-up de confirmação do edifício do assentamento, Draco selecionou não. Ele não queria ficar preso a um assentamento em troca de poder. Claro, ele se tornaria invencível dentro da área, mas externamente seria mais fraco que o normal. Mesmo um emblema divino seria um método muito melhor para alcançar a divindade do que este. Draco decidiu construir o assentamento imediatamente, e os fundos foram deduzidos de seu inventário. Primeiro veio a fundação. A terra começou a terraformar-se rapidamente.
tornou-se muito mais plano e vazio. Buracos quadrados foram cavados de forma linear. Alguns desses buracos eram maiores que os outros e cada um deles era equidistante um do outro. Foi como assistir ao avanço rápido de um vídeo de construção. Logo, sons embaralhados de marteladas, serras e palavrões saiu de uma repentina nuvem de terra que cercava a extensão das terras do assentamento. Em pouco tempo, um assentamento totalmente construído foi colocado diante do duo maligno. Draco entrou no assentamento e abriu a tela para ver isso. Nome do assentamento: sem nome nível, 0 lealdade / chateado, sem 0 ouro, 0 energia mundial, 3% taxa de imposto, 5% população, 0 pessoal, 0 comida, sem madeira serrada, sem pedra, sem metal, sem prestígio, 0 foi como ele esperava, tão patético quanto possível. No mundo de Boundless, o aspecto de construção da cidade não era tão simplista quanto o dos jogos FIV típicos de hoje. Não foi tão simples quanto pagar e fazer tudo para você. Exigia uma abordagem muito mais pragmática e prática. Seria necessário garantir trabalhadores especializados para construir propriedades, treinar o seu próprio exército ou contratar mercenários para a defesa, adquirir agricultores, lenhadores, trabalhadores de pedreiras e mineiros para a colheita de recursos, entre outras coisas. No entanto, estes foram resolvidos com alguma dificuldade que não tornou as coisas muito cansativas. Pode-se também nomear um prefeito do NPC para cuidar dessas coisas enquanto estiver fora. Assim que o assentamento atingisse o nível de cidade, um prefeito seria obrigatório, já que a maioria dos jogadores não teria classe política. Ainda assim, a maior dor de cabeça na gestão dos assentamentos não eram os recursos, a defesa ou o desenvolvimento. Era a população. Exatamente de onde diabos alguém deveria tirar as pessoas? A menos que aí exigisse, novos seres não surgiriam a não ser através do processo natural que era a procriação. Poderíamos dizer que eles poderiam atrair pessoas de todo o mundo, mas isso era besteira. Você esperava que as pessoas deixassem as cidades e vilas onde nasceram para ir para o seu assentamento miserável. O que você poderia oferecer a eles? Muitas guildas de jogadores sofreram com essa dor de cabeça durante anos em Boundless, lutando para estabelecer seus assentamentos nas cidades. Na verdade, nenhuma guilda de jogadores conseguiu atingir esse nível até a atualização 5 da linha do tempo anterior, nem mesmo o próprio Draco. Porém, com a chegada da atualização 5, um novo método foi desenvolvido. Sim, você adivinhou. Se não conseguirmos atrair pessoas para os nossos assentamentos, formaremos o nosso próprio povo. Assim nasceu a Era da Libertinagem. Foi nessa época que os estupros aumentaram loucamente. O ataque brutal de Rina também ocorreu nessa época. Draco não queria se lembrar muito daquela época. Uma quantidade insana de maldade ocorreu naquele momento, algumas das quais ele mesmo cometeu. Olhando para trás, ele percebeu que era menos um sujeito frio e calmo, e sim mais um monstro na época. A obsessão por qualquer coisa geralmente era uma má ideia. No entanto, Draco e Rivetingnid não tiveram o luxo da mecânica de criação dos filhos da atualização 5 para impulsionar o crescimento de seu assentamento. Mesmo assim, Draco tinha uma ideia de como colocar as coisas em movimento. Ele previu que deveria ser capaz de atingir o nível do reino antes da atualização 3, muito menos da atualização 5. Draco avaliou os edifícios concluídos no assentamento. Havia alguns chalés de tamanho médio e design medieval. Foram construídas com pau a pique nas paredes, possuindo também uma entrada, 2 andares e telhado de palha. Cada prédio era caiado de branco e parecia limpo. Draco não estava interessado em verificar o interior, pois não estaria morando em uma casa assim. Estas casas bem construídas destinavam seus membros mais importantes da população. Onde a maioria morava havia algumas grandes malocas. Eles foram construídos principalmente com madeira, mas também tinham telhados de palha. Draco já conhecia o interior desses edifícios, pois havia dormido em um durante seu tempo como membro inferior do Darkrow. Era como um quartel, mas um pouco mais limpo, mais espaçoso e com mais privacidade. Havia salas muito menores, divididas por paredes muito finas e ocas, o que não impedia muito a passagem do som. Mas pelo menos uma delas era capaz de se trocar sem que todos vissem suas virilhas balançando. Além disso, existia uma ferraria, uma botica,
Um hospital, um armazém, um celeiro, uma curral e uma serraria perto da periferia da vila, um estábulo, um armazém de mercadorias em geral, uma quartel, guarita e uma prefeitura. A maioria desses edifícios estava, sem surpresa, despovoada. Eles pareciam capazes de começar a funcionar no momento em que o ser humano os ocupava. Os edifícios da Tradeskill estavam cheios de equipamentos pré-fabricados e até algumas matérias-primas. A casa da guarda tinha algumas armas e armaduras comuns alinhadas no arsenal para os defensores em potencial usarem. Draco e Rivetingnight caminharam até o salão do prefeito e observaram a vista. Era menos um salão e mais uma pequena mansão. Foi construído com pedra pura e parecia fortificado. Havia portão, muros e até jardim dentro da propriedade. Draco e Rivetingnight entraram na mansão e observaram seu layout. Havia um hall de entrada com escadas que levavam ao segundo andar. Além do hall de entrada, no térreo, ficava o pátio, no qual uma fonte magicamente encantada ficava bem no meio. Os cantos do pátio tinham um jardim mais vibrante que não se limitava apenas à grama. Lindas variedades de flores balançavam ao sabor da brisa suave, irradiando o ambiente e tranquilidade. À direita do foyer, no térreo, ficava o salão, que servia de sala de recepção para convidados importantes. À esquerda do hall de entrada, no térreo, ficava o refeitório. A porta atrás da sala de jantar levava à cozinha, que era sem dúvida o maior cômodo da mansão. Subindo as escadas para o andar superior, percebeu-se que a área estava marcada como privada. Aqui ficavam os quartos, um para o prefeito e alguns outros para sua família ou concubinas. Perto do final do corredor havia um escritório que era o centro executivo de todo o assentamento. No geral, Draco estava satisfeito com seu novo assentamento. Depois de sair da mansão com Rivetingnight, os dois ficaram na entrada do assentamento, olhando para as inexpressivas paredes da paliçada. Até o portão do assentamento parecia que poderia ser arrombado por um sujeito razoavelmente forte. Rivetingnight acariciou suavemente o cabelo de Draco enquanto sussurrava em seu ouvido: "Você não pode fugir disso para sempre." Draco suspirou, desejando que ela não estivesse certa. Draco adiou o nome do acordo, pois isso finalizaria tudo. Naturalmente, isso significava que o outro anúncio de jogo seria feito. Se jogadores de todo o mundo estivessem curiosos sobre ele antes, seriam antagônicos agora. Como devemos chamar isso? Draco perguntou com a testa franzida. Rivetingnight pareceu refletir um pouco sobre a questão. Você deveria dar um nome com significado para você. É nosso primeiro assentamento em nossa nova vida. Draco pensou um pouco antes de se voltar para Rivetingnight e segurar o queixo dela entre as mãos. A única coisa significativa que me seguiu nesta linha do tempo foi você, Eva. Vou chamá-la de Vita. Nota do autor: o nome de Eva em hebraico significa vida. Tem a ver com a habilidade de linhagem de Amaterasu, semelhante ao nome de Draco e sua habilidade de linhagem. Vita significa vida em latim, daí o significado neste cenário. O coração de Rivetingnight começou a disparar em seu peito. Suas bochechas coraram e todo o seu corpo parecia uma massa sob o olhar intenso de Draco. Ela se agarrou ao braço dele como uma adolescente apaixonada que não conseguia imaginar a vida sem o namorado. Qualquer pessoa da linha do tempo anterior que conhecesse essa mulher pensaria que ela era gêmea ou algo assim. Aquela mulher vil e má não poderia ter emoções tão normais. Assim que Draco afirmou sua decisão de nomear o acordo, o temido anúncio foi divulgado no sistema. Anúncio regional do reino de Sturgiaven. Jogador Draco criou o primeiro assentamento de propriedade do jogador, Vita. Os jogadores agora podem visitar o assentamento para ajudar a promover o desenvolvimento. Os bônus são concedidos a todos os jogadores do Tradeskill que trabalham no assentamento. O acordo tem um bônus de 20% em ouro e recompensa de experiência para os jogadores que funcionam nele. Anúncio internacional do continente Cari. O jogador Draco criou o primeiro assentamento de propriedade do jogador, Vita. Os jogadores agora podem visitar o assentamento para ajudar a promover o desenvolvimento. Os bônus são concedidos a todos os jogadores do Tradeskill que trabalham no assentamento. O acordo tem um bônus de 20% em ouro e recompensa de experiência para os jogadores que funcionam nele. Anúncio ilimitado para todo o sistema. O jogador Draco criou o primeiro assentamento de propriedade do jogador, Vita. Os jogadores agora podem visitar o assentamento para ajudar a promover o desenvolvimento.
Os bônus são concedidos a todos os jogadores do Tradeskill que trabalham no assentamento. O acordo tem um bônus de 20% em ouro e recompensa de experiência para os jogadores que funcionam nele. Draco e Rivetingnicht inclinaram a cabeça para isso. De acordo com as suas memórias, nenhum bônus real foi dado pela construção do primeiro assentamento, exceto um anúncio. Então, novamente, pode ser que os jogadores em suas vidas passadas tenham demorado tanto para construir um. Isto reforçou a noção de que a IA recompensava feitos que ultrapassavam em muito as suas próprias estimativas. O Evil Duo ficou satisfeito com o bônus. Se os jogadores não quisessem se juntar a Umbra antes, mesmo com o impressionante Guild Hall e a loja Rank 7, eles definitivamente se contratariam agora. Como não trazia benefícios para os NPCs, significava que eles não conseguiriam aumentar a população mais rápido do que previam. Deixo a guilda em suas mãos, Eva. Farei uma missão única depois de voltar ao castelo para brincar com aquela súcubo. Draco disse Rivetingnicht com um sorriso gentil. Vá. Se quando você retornar esta guilda não tiver atingido o nível 3, mostrarei meu rosto para o mundo. Rivetingnicht respondeu com um olhar tão duro que poderia quebrar um diamante. Eu sei. Draco conhecia sua mulher. Se ela dissesse que faria isso, ela faria. Não se deve esquecer que todo o conhecimento que Draco possuía e que o tornou dominador nesta linha do tempo, ela também possuía. Havia muitas maneiras pelas quais ela poderia levar a guilda a esse padrão enquanto Draco participava daquela missão única. Antes disso, o rosto de Draco ficou um pouco rígido enquanto ele olhava para a localização da mina de éter. Naturalmente, ele planejou usar seus olhos divinos para ver a dragonesa que residia dentro da mina. Se ela estivesse abaixo do rank supremo, ele seria capaz de vê-la usando a habilidade de ver da visão verdadeira. Se ela fosse do rank supremo, ele precisaria usar ver através para romper a barreira mental que impedia que a noite Riveting avançasse. No entanto, se ela fosse de nível Deus, Draco precisaria ver além e isso seria muito cansativo para ele no momento, como um mísero jogador de nível 1. No entanto, se as duas subhabilidades anteriores da visão verdadeira não conseguissem enxergar, isso seria uma confirmação suficiente. Draco respirou fundo antes de tentar ver dentro da mina de éter. Foi fácil ver dentro da mina, como se ele próprio estivesse lá. Havia fileiras de cristais semelhantes a prismas que continham algo verde azulado. A massa colorida girava dentro dos cristais como um redemoinho, hipnotizando os olhos e a mente. Quanto mais fundo Draco entrava na mina, menor era o número de cristais, mas cada um deles tinha um brilho muito mais intenso do que os que estavam acima deles. Quando Draco chegou ao fundo, ele viu uma construção semelhante a um escudo que lembrava as escamas de um peixe. O escudo era incolor, impossibilitando a visão tradicional. Quando Draco tentou ver o outro lado do escudo, tudo o que conseguiu foi uma refutação de seus esforços. Endurecendo sua expressão, ele tentou ver através do escudo, mas suas tentativas falharam mais uma vez. Neste ponto, seu coração começou a bater vigorosamente em seu peito. Não havia dúvida sobre isso, era uma Dragomines de nível Deus lá embaixo. Ela provavelmente estava ferida e se recuperando da última guerra dos deuses, e havia perdido a missão de recuar para o céu. Uma Dragomines de nível Deus. O verdadeiro negócio. Até mesmo sua alma dracônica era provavelmente um remanescente da alma de um dragão de nível Deus, Draco raciocinou. Um mero remanescente o levou a possuir os meios para adquirir um item divino. Que benefícios uma Dragoness viva poderia trazer para ele? Quando ele compartilhou isso com Rivetingnicht, ela acenou com a cabeça e disse a Draco para deixar isso com ela. Ela iria pesquisar sobre a identidade da fêmea do dragão lá embaixo e compartilhar suas descobertas com ele. Suspiro. Como foi bom ter parceiros capazes. Com isso, Draco piscou para longe do assentamento, deixando tudo nas mãos de Rivetingnicht, que começou convocando os 5 generais. Quando Draco reapareceu, ele estava dentro das muralhas de seu castelo. Enquanto ele estava no vestíbulo, as criadas que estavam se movimentando ficaram assustadas a princípio, depois em êxtase. Uma das mais fofas, que parecia ser o tipo de irmã mais nova que alguém iria estragar, aproximou-se de Draco. Olá, meu senhor. Você precisa de alguma coisa nossa? Ela perguntou gentilmente com uma reverência. Draco não resistiu à vontade de bagunçar o cabelo dela, o que ela parecia gostar. Traga algumas bebidas para o meu quarto, por favor.
Quando ele estava prestes a piscar, de repente ele se lembrou de outra coisa. Além disso, traga a súcubo para o meu quarto. Certifique-se de que o corpo dela esteja limpo de cima a baixo. Não se deve esquecer que esta foi a era medieval. Uma coisa que a maioria dos meios de comunicação não mencionou sobre a era medieval foi o quanto as pessoas fediam. Usar armadura o dia todo não ajudava muito na higiene. Claro, os jogadores ainda não estavam sujeitos a isso, mas os NPCs estavam. Os banhos eram tomados com pouca frequência nesta época e Draco não gostava de sentir o cheiro de sardinha enquanto se divertia. Quando ele apareceu em seu quarto, ele lentamente removeu sua armadura, cobiçando seu corpo enquanto o fazia. O sujeito narcisista estava livre para revelar seu verdadeiro eu. Palavras do autor. Portanto, este é o penúltimo capítulo do segmento de preenchimento. O próximo capítulo será sobre R18, então traga seus cartões de identificação antes de ler. O próximo arco, Flora e Fauna, é bem longo porque é uma história independente dentro da história. Como uma missão paralela para apenas um jogador. Só para avisar, este arco será uma mistura de terror, batalhas ininterruptas e política no jogo, de certa forma uma batalha de inteligência. Haverá segmentos IRL que apresentarão coisas extremamente obscuras, ainda mais que o anterior. Além disso, haverá interlúdios com F como ela constrói a guilda enquanto Draco estiver fora. Além disso, o maior TAZ, durante o arco Flora e Fauna, ocorrerá a primeira guerra de guildas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.